Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Shin. Me chamo Lúcio e hoje nós vamos com uma dica de mangá. Vocês conhecem o aclamado filme coreano Old Boy? Ué, mas não era dica de mangá? Você se pergunta. Pois então, o filme alcançou um status muito mais famoso, muito mais longínquo do que o mangá. Porém, para quem não sabe, o mangá, inclusive, que traz uma ótima história envolvente, com suspense, foi publicado no Brasil na íntegra, em apenas 8 volumes, de autoria do Garan Tsuchiya e da arte do Noboru Minasashi. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão dele aqui no canal. Não conhece? Já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Vamos pro vídeo. Além do alcance gigante por se tratar de cinema, o interessante é a questão da linguagem narrativa. O filme fez um sucesso absurdo, inclusive foi premiado um grande prêmio em Cannes na época de seu lançamento. E isso se deve ao fato de ser realmente um filme diferenciado. Porém, a adaptação no mangá mudou muitas coisas, mas o mais importante, que é a essência do mangá, da história, está toda lá colocada no filme. O filme se trata sobre uma breve sinopse, sem spoilers, obviamente, é do fato de um homem que é preso e fica 15 anos aprisionado. E ele é solto depois. E o filme se trata da corrida dele, da luta de descobrir por que ele foi preso, porque ele não sabe. E a trama se desenvolve e se desenrola a partir disso. Park Chan-wook, um diretor aclamado, uma filmografia interessante, com ótimos filmes, fez a trilogia da Vingança, o qual conta com 3 filmes que fazem o mesmo tema. Porém, cada filme é uma história fechada, apenas repetindo alguns atores, no caso devido ao excelente trabalho deles. A trilogia essa que começou com Mr. Vingança, depois com Old Boy, culminando com Lady Vingança, cada um trazendo um aspecto de alguns personagens com relação a uma história de vingança. Sendo Old Boy o melhor dos 3, obviamente, sendo o filme do meio dessa trilogia, e que é baseado no mangá do Garan Tsuchiya. O interessante é que ele pega a história, embora tenha algumas mudanças, a essência toda está ali. Ele subverte de uma maneira e aprofunda muito. E esse filme, distribuição mundial, inclusive, né, foi lançado no Brasil, na versão DVD com essas, e Blu-ray. O interessante desse filme é que ele pega a história, subverte e aprofunda ainda mais, onde ele testa os limites da moralidade em virtude da escolha dos personagens. Isso que é interessante. E alguns anos depois, como era de se esperar, houve um remake americano. Porém, esse remake hollywoodiano ficou girando de mão em mão porque ninguém queria aceitar. Porque havia um consenso de que o medo maior era que se fosse suavizar o plot do filme. Para quem viu, assistiu, sabe que o filme traz temas realmente interessantes, mas muito tensos. E ele tem um desenlace muito polêmico e que é discutido e debatido até hoje. Ninguém queria aceitar essa tarefa ingrata de fazer um remake de um filme famoso. Hollywood vira e mexe, faz alguns remakes, alguns funcionam, outros não. Como ninguém queria aceitar essa tarefa, coube a um dos grandes diretores de cinema, Spike Lee. Spike Lee foi corajoso e conseguiu entregar um produto, se não perfeito, fez uma bela homenagem a contento. Ele trouxe grandes atores, a Elizabeth Olsen, mais conhecida por ser a Wanda no universo da Marvel, e também Charlotte Copley, que é um ator famoso, que lançou a carreira dele com o filme Neil Blomkamp, que é o Distrito 9, e também com o queridinho que acompanha os Spike Lee desde o início da carreira dele, tendo atuado em Febre da Selva, que é o Samuel Jackson, que coincidentemente é o Nick Fury também no universo da Marvel. E o mais interessante, para fechar com chave de ouro o bingo da Marvel no filme do Spike Lee, o ator que interpreta o que seria o Odessu na versão coreana, na versão americana, coube ao grande ator Josh Brolin, conhecido mundialmente por ser o Thanos e também por ter sido o personagem Cable no filme do Deadpool 2. Interessante, né? Como todos os personagens dos atores acabam se reencontrando em vários projetos. O filme é um bom filme, e inclusive aquele plot twist, vocês lembram que é polêmico, está incluso no filme, obviamente, né? Sem spoilers, e está bem colocado. Mas, infelizmente, o filme tem algumas coisas que acabam não funcionando. Mas sabe qual é a curiosidade mais interessante que eu poderia contar para vocês? Que o filme ele é mais fiel, adivinha? Ele é mais fiel ao mangá do que a versão coreana.
porque ele traz muitos detalhes, inclusive personagens que não aparecem na versão coreana, tá ali incluso na versão americana. Só que se vocês olharem os créditos, adivinha, lá ele tá acreditado como se fosse o filme, o remake, ele é um filme baseado na versão coreana. Ou seja, o americano tá colocado lá também, meio que escondendo a origem do mangá, falando que o filme foi baseado na versão coreana. Só que ele traz mais elementos do mangá. E isso é estranho, quando poderia ser mais uma... Na verdade, o roteiro é uma mistura. E essa versão também acabou saindo no Brasil, né? Olha, é bem interessante, vocês podem verificar. Tem todos esses atores renomados. E o que mais eu quero levar para vocês é o fato seguinte: ele tem um novo final. Ou seja, contando com isso, são 3 finais. O final do mangá original, obviamente, o final do coreano, do Park Chan-wook, e o final do Spike Lee. Hoje vivemos um patamar completamente diferente na indústria do cinema. Antigamente, quadrinhos, mangás, principalmente jogos, eram varridos para debaixo do tapete. Hoje em dia eles são colocados, só falta colocar em letras neon para dar bastante audiência, e também isso acaba alavancando nas vendas. Hoje em dia não se esconde mais como antigamente. Então, só para dar 2 exemplos clássicos, porque existem muitos, poderiam ser nomeados, né? Vou falar 2. A History of Violence é uma graphic novel extremamente interessante, com uma história bem adulta, que foi lançada, saiu do Brasil também, e ela, quando foi lançada por filme, no Brasil se chamava Marcas da Violência, do grande diretor David Cronenberg. Contava com um grande elenco, entre eles sendo o protagonista o Viggo Mortensen, mais conhecido por, né, o Aragorn, na saga do Senhor dos Anéis, e também com Ed Harris, que faz um personagem que é o contraponto dele. Interessante sobre isso é exatamente como Hollywood sempre tentava esconder quando o filme era baseado. Falando de um outro grande exemplo bem famoso, a graphic novel Road to Perdition, de Max Allan Collins, escritor esse de quadrinhos que se inspirou numa das maiores obras também do mangá do mundo, que é o Lobo Solitário, do Kazumi Koike e do Gozeki Gojima. O que acontece? O Road to Perdition conta a história, sem spoilers, tá, pessoal? Conta a história de um pai de família que é um gangster que acaba fugindo com o filho dele por causa de uma coisa que acaba dando errado. Só que essa história, que é uma ótima história em quadrinhos, que no Brasil também saiu, dividida em minissérie em 3 edições, ela foi adaptada para o cinema por um dos grandes atores, um grande diretor, que é o Sam Mendes, que ele acabou fazendo uma trilogia também, que é a trilogia dos Estados Unidos, onde ele começa com American Beauty, depois com Road to Perdition, e depois o terceiro é o Jarhead, que é o Soldado Anônimo. Só que o que acontece? O Road to Perdition, quando foi feito a transposição, a adaptação do filme, do quadrinhos para o filme, esse quadrinho do Max Allan Collins, eles esconderam totalmente. Os produtores praticamente apagaram que o filme foi baseado em quadrinhos. Por quê? Porque eles temiam que se os votantes, os jurados e a crítica como um todo não levasse o filme a sério se soubesse. Inclusive foi uma das incursões quando Tom Hanks estava tendo daquela guinada na carreira, um grande ator, estava cansado de fazer personagens bonzinhos, e ele quis fazer um vilão, que no filme acaba não sendo um vilão, porque ele quer proteger o filho, ele funciona talvez mais como um anti-herói. E é um ótimo filme, é uma ótima adaptação. Mas, até hoje, quando se fala, muitas pessoas não sabem dessa informação, inclusive foi tão escondida que não veio à luz. Então, hoje em dia, a gente vive um novo patamar que, às vezes, infelizmente, pegam histórias que não sejam tão boas e acabam levando nos holofotes. E, para finalizar, voltando no ponto anterior que eu tinha dito, existem 3 finais para o mangá, para a questão da história do Old Boy. Existe o final original do mangá, existe o final coreano, do Park Chan-wook, e existe o final do Spike Lee. Eu queria saber aqui na opinião de vocês, deixem um comentário para vocês conheciam, ou sabiam que era baseado no mangá, vocês conheciam as 3 versões, qual o melhor final para vocês? Porque, inclusive, sem fugindo de polêmicas, eu já vi alguns sites, algumas pessoas, alguns fóruns, onde as pessoas preferem, acham que até o final americano do Spike Lee é o melhor final, gostam mais desse final como o final preferido. Mas, obviamente, ele é muito mais palatável que o final polêmico e contrastante, bombástico do coreano. Embora eu deixar aqui uma notinha para vocês, o final do mangá é bem legal também, é bem interessante. Então, para quem quiser procurar o mangá, ele foi publicado aqui no Brasil, né, acho que ainda não consegue se encontrar, é um mangá curto, são só 8 edições, e saiu pela editora Sampa. E é uma editora que trabalha com alguns mangás assim, não tão famosos, não tão como hype. Então, esse era o vídeo de hoje.
Já sabe, né? Não conhece o canal, chegou aqui, caiu de paraquedas no canal do Shin, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, responde nos comentários qual é o seu favorito e até a próxima.